1 Reis, irmãos, capítulo 8, verso 27. Glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, varão, Deus abençoe. Glórias a Jesus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27, os irmãos encontraram? Os irmãos encontraram? Tem alguém aí procurando? Vamos aguardar a todos. Capítulo 8, verso 27, 1 Reis. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, te não poderiam conter. Porquanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ao som de 3, eu peço aos irmãos que refaçam a leitura deste verso em alto e em bom som. 1, 2, 3. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus do céu não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Glória a Deus. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos pedir aos irmãos que abram alguns textos para que nós participemos juntos de algumas leituras da palavra de Deus. Amados, nessa noite nos é dada a responsabilidade de nós falarmos sobre os atributos de Deus. Provavelmente os irmãos já tenham visto certas coisas que nós citaremos aqui, uma vez que já foi dada a introdução e o desenvolvimento sobre os atributos de Deus em outros cultos, mas para mim é necessário falar isso, e se de repente você já souber de alguma coisa que nós falaremos, eu acredito que será de grande valia, pois reforçará, iluminará, espargirá mais luz aí sobre o entendimento dos irmãos. Então, quando nós pensamos sobre atributos de Deus, nós precisamos entender que os atributos dentro de um pensamento teológico, são as propriedades, as qualidades, as virtudes ou perfeições que são próprias de um ser. Então, ter um atributo no âmbito teológico aplicado a Deus é uma referência às características de Deus, às suas qualidades essenciais, que descrevem quem Ele é, o que Ele faz e o que possui. Então, em linhas gerais, quando nós falamos sobre atributos de Deus, nós falamos sobre características, sobre qualidades que são perceptíveis a nós, que descrevem principalmente quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele possui. Então, quando nós falamos sobre atributos de Deus, está girando em torno disso, o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele possui. Então, o que Ele é, a intenção é mostrar como Deus consiste, fazer as suas realizações, mostrar as suas realizações, mostrar para nós as suas obras. E o que possui
é o que ele mesmo restringe e nós podemos conhecer acerca de seu poder. Então, dentro de uma linha de pensamento teológica, esse é um pensamento de Ezequias Soares. Ele escreveu um manual de teologia, ou aliás, ele participa de um ajuntamento de alguns teólogos pentecostais, e esse livro é chamado Teologia Pentecostal, e eu extraí esse pensamento desse pastor chamado Ezequias Soares, desse estudioso da palavra de Deus. Então, só reforçando, quando nós falamos sobre atributos de Deus, surgir em torno ou vai descrever quem Deus é, o que ele faz e o que ele possui. Você está comigo? Diga amém. Quando nós falamos sobre atributos de Deus dentro da língua portuguesa, atributo dentro da nossa língua fala sobre aquilo que é próprio de um ser. Atributo na nossa língua fala daquilo que é próprio de um ser. Então, quando fala do que é próprio, fala sobre o que pertence, o que lhe é natural. Então, na nossa língua, atributo fala daquilo que é próprio de um ser. Então, o que é pertencente a este ser, o que é natural deste ser, o que é próprio deste ser. Então, dentro da nossa língua, nós podemos perceber o que é próprio de um ser, o que é pertencente a este ser e o que é natural deste ser através de 3 coisas. Quantas coisas eu disse? Primeiro, um emblema distintivo, um símbolo ou algum termo que lhe caracteriza. Então, neste último parâmetro, termo que o caracteriza, é o que nós encontramos que a Bíblia ela recorre a este método para que nós conheçamos os atributos de Deus. Então, atributo pode ser aquilo que é próprio de um ser, aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é natural. E dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, nós temos termos que caracterizam esses atributos de Deus. Então, é a partir de termos que a Bíblia denomina para nós que nós podemos conhecer os atributos de Deus, ou seja, aquilo que pertence a Deus, aquilo que é natural de si próprio, aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é próprio. Então, a partir destes termos que a Bíblia caracteriza para nós, nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos, portanto, entender estas descrições de Deus, ou seja, o que ele faz, o que ele é e o que ele possui. Então, comigo, diga amém. Então, atributo, nós entendemos por isso. Em linhas gerais, nós podemos perceber dentro da Bíblia, através de termos que caracterizam Deus, e assim podemos perceber quem Deus é, o que ele faz e o que ele possui. Nós, amados irmãos, só conseguimos entender estes atributos de Deus através destes termos que lhe caracteriza, e só podemos saber quem Deus é, o que ele faz e o que ele possui por causa de uma coisa chamada de revelação. Revelação. Você pode repetir isso após mim? 1, 2, 3. Revelação. Gente, vocês estão animados mesmo, hein? Glória a Deus por isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Revelação. Ou, como alguns também gostam de dizer, a cognoscibilidade de Deus. Nós só podemos conhecer Deus a partir de sua revelação. O que é revelação? Revelação é descortinar. Revelação é desvendar. Revelação é o ato de descobrir. É o ato de revelar algo que até então para alguém era misterioso. E aí tem um exemplo que parece infantil, mas um tempo atrás eu estava com um probleminha no meu Cadete, carro novo, importado, vocês sabem como é, né? E aí eu estava com um probleminha no meu Cadete, o motor estava fraco, eu não sabia o que era, aquilo para mim era um mistério. Eu descobri aquilo para mim aquilo lá era um mistério porque eu não sabia porque o motor estava fraco.
Aí eu levei no mecânico, o mecânico deu uma olhada, e aí ele me trouxe uma revelação bombástica, porque foi caro o negócio. Ele disse para mim que teria que trocar o bico injetor. Então aquilo que para mim era um mistério, através de alguém que conhecia aquele mistério, passou a ser revelado, porque para mim era um mistério, porque era desconhecido. Mas alguém que conhecia, entendia da matéria, foi lá, me iluminou, me deu uma luz, falou, é isso aqui que você precisa trocar. Doeu no bolso, mas pelo menos resolveu o problema. Glória a Deus por isso. Então eu estou dizendo isso, parece até infantil, isso que eu estou falando, mas é um dos sentidos, né, que nós utilizamos para entender o que é revelação. E eu espero ter sido claro aos irmãos, porque, de fato, aquilo que conhecemos de Deus só conhecemos por intermédio de sua revelação. Quando nós falamos sobre revelação, nós temos a chamada dupla revelação. Por que dupla revelação? Porque existe a chamada revelação geral e a revelação especial. Existe a chamada revelação geral e a revelação especial. Existe a chamada revelação geral e a especial. E aí eu peço para alguém, aqui do meu lado direito, abrir a Bíblia no Salmo 19, e eu peço para alguém deixar a Bíblia aberta também, em Hebreus no capítulo 1, no verso 1. Então, quando nós falamos sobre revelação geral, nós falamos, na verdade, sobre a criação divina. Então, tudo que Deus criou, ou principalmente a sua natureza, ela traz consigo a revelação de Deus. Então, esta é conhecida como a revelação geral. Quem estiver com a Bíblia aberta no Salmo 19, por favor, leia para nós aí do verso 1 ao verso 4 em alto e em bom som. Salmos 19, do verso 1 ao verso 4. Quem encontrou pode ler. Eu sei que todo mundo quer ler, mas só dá para uma pessoa ler. Então, quem achou aí, leia aí, por favor. Segura aí, volta lá. Os céus? Mais forte. Os céus? Por gentileza, continue. Dá ênfase no verso 3, pastora, por favor. Continue, por favor. O que o salmista está dizendo aqui de uma forma muito bela e poética para nós é simplesmente isso. A criação revela que Deus existe. A criação revela que Deus existe. Para você não esquecer, você pode repetir isso após mim? A criação, que Deus, a criação. Olha o que o salmista está dizendo. Os céus, eles manifestam, ou seja, ele revela, ele declara. Ele declara o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia, ou seja, firmamento proclama. É como se ele falasse. Ele diz, as obras das suas mãos, mãos de Deus. Um dia faz declaração, ou seja, ele discursa. É como se ele conversasse com outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então veja que o salmista usa 3 termos para dizer que a natureza fala. E nessa falácia da natureza, o que ela está dizendo para nós, sem ter uma linguagem humana, sem que a sua voz seja audível, em uma expressão humana,
mesmo sem ela conseguir conversar com o outro como nós conversamos, a criação de Deus é tão excelente, tão magnífica, que ela revela simplesmente uma coisa: Deus existe. Aí ele diz assim, isso aqui eu acho tremendo, que ele diz assim, no verso 4, em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Então, ou seja, o eco da natureza se estende por toda a terra. O eco que sopra dizendo acerca da existência de Deus. Aí, no final, ele diz assim, neles, ou nas extremidades, ele colocou uma tenda para o sol. Tenda aqui é oel do hebraico. Oel significa literalmente uma tenda. É como se o salmista estivesse dizendo assim, olha, Deus colocou uma espécie de uma coberta sobre as extremidades da terra. E ele estabeleceu um limite para o sol. O que o salmista está dizendo é, a criação está tão sujeita à vontade de Deus, que o sol obedece a Deus. Então ele só vai até onde Deus permite. O salmista está pegando aqui aquilo que os babilônicos, aquilo que os pagãos utilizavam muito para cultuar, que eram os astros, e ele desconstrói essa ideia dizendo assim, o sol obedece ao meu Deus, porque tudo é fruto da sua criação. E tudo isso existe para declarar uma coisa, ele é real. E aí, quando ele diz isso, eu acho isso daqui tremendo, porque é como ele estivesse dizendo assim, olha, Deus criou uma linha, e é como que se o sol ele caminhasse sobre rodas, porque Deus estabeleceu um limite para ele. Deus é tão tremendo, irmão, mas tão tremendo em sua criação, que dizem que se o sol estivesse um pouquinho recuado, a terra congelaria. Se ele estivesse um pouquinho mais próximo da terra, a terra derreteria. Então Deus estabeleceu um limite. Disse, sol, você vai ficar aqui. E ele ficou. E o salmista está dizendo para nós o seguinte, tudo isso serve para nós enxergarmos uma coisa, Deus existe. Você pode glorificar por esse Deus maravilhoso? Então nós temos aqui a criação, e a criação é uma das formas da revelação geral de Deus para simplesmente demonstrar que Deus existe. Então é como se a natureza, aqui no Salmo 19, estivesse sem palavras, estivesse conversando conosco e dizendo assim, Deus existe, Ele é real. Amém? Aí nós podemos perceber que é uma dupla revelação, porque existe a revelação geral, sobre a criação, ou através da criação Deus se revela ao homem, e existe a revelação especial. Não temos tempo aqui para falar sobre as formas da revelação de Deus, mas uma das mais visíveis formas da revelação de Deus que nós temos hoje é a palavra escrita, é a Bíblia propriamente. Então, a revelação especial, ela serve ou ela aponta para nós o propósito divino como intenção salvífica. Então, a revelação especial de Deus, ela tem uma intenção salvífica. Existem formas da revelação de Deus, mas todas as formas da revelação de Deus dentro do Antigo Testamento era para apontar apenas uma pessoa. Quem abriu aí em Hebreus no capítulo 1, no verso 1, leia aí para nós em alto e em bom som. Quem achou, por favor. De novo, por favor, Renato. Então, todas as formas da revelação de Deus, como o escritor aos Hebreus diz aí para nós, no capítulo 1, verso 1, que Deus ele se revelou de várias formas, falou de várias maneiras, aos pais, pelos profetas,
Isso daqui é uma forma da revelação de Deus. E aí ele faz questão de dar ênfase que dentre as várias formas da revelação de Deus, Deus fala através dessa revelação especial, através de seu Filho. Glória a Deus por isso. Então, quando nós falamos sobre a revelação especial, nós falamos sobre uma intenção salvífica de Deus. Então, a criação, a revelação geral, ela serve para demonstrar que de fato Deus existe, pois a criação de Deus revela a sua glória, e a revelação especial é uma intenção salvífica. Então, quando nós olhamos para a revelação de Deus, nós podemos conhecer a Deus. Então, eu fiz questão de dar ênfase usando essa introdução para nós, e eu explico a necessidade disso tudo para falar sobre os atributos de Deus, porque, como eu disse no início, existem termos que caracterizam quem Deus é, o que Ele faz e no que Ele consiste ou o que Ele possui. Então, não há como conhecer a Deus sem recorrer à sua revelação, que é a sua palavra, que é a palavra escrita. Você me entende? Diga amém. Então, no tocante aos atributos de Deus, quando nós recorremos aos termos que a Bíblia caracteriza, pois é a revelação de Deus para a nossa vida, glória a Deus por isso, nós podemos entender que sobre atributos de Deus, ou naquilo que Deus é, no que Ele faz e o que Ele possui, dentre esses termos que lhe caracterizam, nós podemos perceber que existe uma dupla classificação para os seus atributos. Por quê? Existem os atributos chamados de incomunicáveis e comunicáveis, ou como alguns teólogos também gostam de chamar, cognoscíveis e incognoscíveis. Incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica para nós, ou não partilha, não reparte, não nos dá. E aqueles que são comunicáveis são aqueles que Deus partilha conosco, são aqueles que Deus nos permite desfrutar. Por exemplo, existem atributos de Deus que são incomunicáveis, que Ele não partilha conosco, como, por exemplo, a eternidade. Deus, Ele é eterno, ninguém criou Deus, por isso, de eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Nós, todavia, não somos eternos, nós somos imortais. Eu aprendi assim, que nós fomos criados. Então, por mais que, de certa forma, desfrutaremos da eternidade, nós não somos eternos, porque nós fomos criados. Você entende isso? Diga amém. Diferente de Deus. Deus, Ele é eterno, porque Ele não foi criado. Por exemplo, Deus é imutável. Nós não, nós mudamos. Em algumas ocasiões, mudamos as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. Deus não, Ele é imutável. Deus, Ele é onipresente. Então você percebe, por exemplo, Deus está em todos os lugares. Nós não, estamos em um lugar de cada vez. Claro que a rede social hoje facilita alguma coisa para nós, mas ainda assim só estamos em um lugar de uma vez e assim por diante. Não há como estarmos em vários lugares de uma só vez. Então, isso serve para nós entendermos que existem atributos que Deus não partilha conosco, que são incomunicáveis. Existem outros atributos, todavia, que são comunicáveis. Por exemplo, o amor. Deus é amor. Esse é um atributo dele. Mas é um atributo que ele partilha conosco. Nós podemos amar. Por exemplo, conhecimento. Nós podemos ter conhecimento. Misericórdia. Nós podemos exercer atos misericordiosos, assim como Deus. Justiça. Deus é justo. E nós podemos ser justos e assim por diante. Mas é interessante, amados, que tem um escritor chamado Wayne Gundren,
ele diz assim na sua teologia sistemática, que essa distinção ou essa dupla classificação, ela é útil, mas não é perfeita. Porque ele diz assim, isso porque não há atributo completamente comunicável e não há atributo divino completamente incomunicável. E dentro da visão dele, ele diz assim que melhor é dizer que existem atributos que são mais comunicáveis, que Deus partilha mais, e existem outros atributos que são menos comunicáveis. Deus partilha um pouco menos. Porque, de certa forma, existem alguns atributos que nós podemos participar. Por exemplo, Deus ele nos permite participar de um de seus atributos, que é sabedoria. Todavia, nunca teremos sabedoria como Deus tem. Você me entende? Diga amém. Existem atributos, como por exemplo a sabedoria, nós nunca seremos sábios como Deus é. Nós nunca enxugaremos a totalidade ou a plenitude da sabedoria de Deus, porque isso é impossível para nós. A nossa racionalidade não consegue atingir isso ou enxugar conhecimento de Deus. Isso é impossível para nós. É por isso que Gundry ele diz isso, que existem atributos que Deus partilha mais e existem atributos que Deus partilha menos conosco. E aí existem alguns exemplos, como da sabedoria. Eu tinha separado 3, mas eu quero ver somente um com os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12. Quem encontrar, pode ler, por favor, para a gente adiantar. Lê de novo, por favor, aí quando eu falar para você, segura, você para, tá bom? Vai lá. Segura. Te dei um coração tão... E... O que Deus está dizendo para Salomão aqui é o seguinte, ó Salomão, eu estou partilhando um pouquinho de um atributo que é meu para você. Por isso você vai ter tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que o seu coração será tão entendido que antes de ti não houve ninguém, e depois de ti igual não haverá. Porque eu estou partilhando algo que é meu e te dando. Você crê que Deus pode te dar muita sabedoria, mas muita sabedoria, mas muito? Você pode? Você pode dar pelo menos um glória aí, me ajudar, me motivar? Porque é uma coisa que quando Deus quer, tem alguns princípios. Por exemplo, uma coisinha básica. A Bíblia diz que Salomão, ele subiu lá no monte lá, que eu me esqueci o nome agora, mas ele sobe no monte Gibeão, se eu não me engano. Coisinha básica, ofereceu só 1000 bois como holocausto diante de Deus. O cara saiu matando boi, adoidado, matou 1000 boi. Acho que Deus olhou para ele e falou assim, eu vou parar esse cara aí, vou falar logo com ele, porque senão ele vai matar todos os bois da terra enquanto eu não falar com ele. Mas o fato é que ele chamou a atenção de Deus. Deus disse assim, ó, você quer sabedoria? Eu vou te dar muita sabedoria. Então Deus disse assim, ó, eu vou partilhar algo que é meu e vou te dar. Glória a Deus por isso. Então, isso eu estou dizendo porque existem atributos que Deus partilha conosco. E aí a gente vai ver lá na frente Daniel, capítulo 2, versículo 20, se eu não me engano, ele glorificando a Deus, porque tinha um mistério que era meio oculto. Nabucodonosor tinha sonhado, não sabia o que sonhou, queria matar todo mundo, porque ninguém sabia o que ele tinha sonhado. Aí ele vai orar. Aí na oração, Deus partilha algo com ele que lhe é seu atributo, que é a sabedoria. Aí ele diz assim, Senhor, eu te glorifico, porque somente o Senhor pode nos dar sabedoria. Então, nós vemos, por exemplo, Estevão falando sobre José, dizendo assim que Deus partilhou
de seu atributo para com ele, quando lhe deu entendimento para falar com o faraó, de forma que faraó lhe exalta por causa da sabedoria que havia sobre ele. Tudo isso aconteceu porque simplesmente Deus se agraciou, olhou para esses caras e disse assim, aquilo que é meu eu vou partilhar com você, porque eu quero e ele é Deus, ele dá para quem ele quer. Glória a Deus por isso. E aí nós vemos, amados irmãos, que existem atributos que Deus partilha, tem outros que Deus simplesmente não partilha, ou que não são tão comunicáveis assim. E é interessante, e eu trouxe isso aos irmãos, porque a minha intenção era falar sobre um atributo que de fato ele é incomunicável, que é a onipresença. A onipresença de Deus brota de um prefixo latino, que o prefixo omni significa todo, então, ou tudo. Então, Deus, ele detém toda a presença, ele consegue preencher todos os espaços, porque ele detém toda a presença. E aí Strong, ele traz uma definição que é a seguinte: em sua totalidade, em essência, não há em Deus difusão, multiplicação ou divisão, porque Deus penetra e ocupa o universo em todas as partes. É como se ele estivesse dizendo, não há como dividir Deus, não há como multiplicar Deus, não há como repartir Deus, porque Deus ele é tão poderoso que a presença dele habita em todas as partes do universo. E aí, isso significa para nós o seguinte: em primeiro lugar, Deus não pode ser limitado pelo espaço. E aí eu entro no texto que nós lemos. Quando Salomão está orando, no capítulo 8, no verso 27, ele está dizendo exatamente isso. Deus, eu sei que o Senhor não pode ser limitado pelo espaço, porque, na verdade, os céus dos céus não te poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E olha que Salomão construiu uma casa grande. Mas ele está dizendo assim, Senhor, esse templo que eu construí para o Senhor, mesmo sendo grande, ele não pode te comportar em sua totalidade, porque não dá. Se os céus dos céus não te contém, essa casa também não. Por quê? Deus não é limitado pelo espaço. Primeira razão, ele criou todo o universo. Então, tudo aquilo que ele criou está limitado à sua grandeza. Então, tudo aquilo que ele criou está preenchido por ele mesmo. Porque se Deus é tipo assim, Deus grandão. Ele é um Deus grandão. Teve um congresso aqui da mocidade que os crentes aqui ficou meio assim, né? Porque teve um jovem que pegou e deu um brado aqui. O culto estava um silêncio. Daqui a pouco teve um jovem que pegou e deu um brado assim. Deus grandão! Quem lembra? Olha lá, ó. É o Deus grandão, irmão. Deus grandão. Você pode dizer, Deus grandão. Deus grandão. Deus é grandão. Tipo assim, Deus é grandão, irmão. Aí é interessante que o paganismo, e eu peço para alguém abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 14, porque o paganismo, essa era uma ideia pagã, eles acreditavam que os seus deuses, então aqueles que eram de outras nações diferentes de Israel, os pagãos, eles acreditavam que os seus deuses se restringiam às limitações de seus países. Então, aonde acabava o país, até ali estava o poder do Deus deles. Ou, se não, até o altar da adoração deles. Então, na visão deles e para eles, o Deus deles se restringiam ou aos limites dos seus países ou ao altar que eles adoravam.
de maneira que o Deus deles só se manifestavam e só se restringiam àquele espaço e àquele lugar. Mas olha o que Moisés diz aí em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, quem pode ler para nós? De novo, por favor. Mais ou menos Moisés está dizendo assim, ó, os pagãos acreditam que os deuses deles se restringem ao espaço do país deles. Mas Deus é tão grandão, mas tão grandão, mas tão grandão, que os céus, dos céus são dele. E a terra e tudo o que nela há. Então o que Moisés exorta o povo aqui é mais ou menos o seguinte, ó. O amor de Deus é tão grande, ele é tão poderoso, que ele olhou para vocês, ele olhou para nós e nos escolheu. Então o que ele pede para nós? Senão, amor entregue em verdade, com todo o nosso ser, que nós caminhemos, tememos a ele, andemos em seus caminhos e que o amemos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Porque mesmo ele sendo grandão, 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 os céus dos céus não podendo conter ele, a terra sendo dele e tudo que nele há, ainda assim ele tão grande nos escolheu. Glória a Deus por isso. Então ele desconstrói essa ideia do paganismo, mostrando que o Deus grandão ama as suas criaturas e pode relacionar-se com elas. Esse é o Deus onipotente. Ele não se restringe a espaço nenhum, mas ele ama as suas criaturas e se manifesta a elas. Deus, em segundo lugar, está presente em todos os lugares. Aí em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 23, vai dizer assim para nós: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-iam alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Que Jeremias está dizendo para esse povo aqui é o seguinte: ó gente, tem gente achando que pode se esconder de Deus, mas Deus é tão grandão que ele ocupa todos os espaços. Não há como se esconder dele, porque ele é onipresente. Aí no Salmo 139, que é tremendo também, no verso 7, se você encontrar, acompanha aí comigo, e aí a gente vai encerrar aqui. 139, verso 7. Quem encontrou pode ler, por favor. Continua, por favor, até o 10. Só o 10, até o 10. Olha o que o salmista está dizendo. Não há como exprimir com tanta beleza a onipotência de Deus como esse cara. Ele diz assim, olha, para onde eu vou da presença dele? Para onde eu fugirei da face dele? Aí olha a intensidade que ele diz. Porque se eu subir para o céu, ali ele está. Se eu fizer no Seol, alguns traduzem por inferno, a minha cama, ali ele está também. Se tomar as asas da alva e
habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então, ele está, basicamente, porque quando ele diz aqui, para onde fugirei, é um sentido de desviar. É a mesma palavra quando a Bíblia diz que Saul vai matar Davi, tentando encravar uma lança nele, e aí o texto vai dizer para nós que ele se desvia. E aí esse mesmo texto que é aplicado quando Davi se desvia da lança, é o mesmo sentido que ele aplica aqui quando ele diz assim, olha, para onde fugirei? Ou para onde me desviarei da tua face? Ele diz, ele espreme com muita beleza a onipotência de Deus. Porque não há lugar no universo, na terra, no mar, no céu, no inferno, para onde se possa escapar da presença de Deus. Traduzindo, sabe o que o salmista está dizendo aqui? Deus, não dá nem para mim desviar da tua presença, porque aonde eu for, a tua presença estará. Irmão, Deus é tão grandão, mas tão grandão, irmão. Eu ouvi uns dias atrás aí uma expressão que parece meia grossa, meia chula, mas é verdade. Tem gente, irmão, que nem para desviar serve. Mas não é por causa dele, é por causa da presença de Deus. O salmista está dizendo assim, para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fui? Como é que eu vou desviar da tua presença? Porque se eu penso assim, eu vou fugir, eu vou subir ao céu, a tua presença está lá. Não, eu vou descer para o inferno, porque lá no inferno a tua presença não me encontra. Quando de repente a tua presença, se eu tomar as asas da alva e for para as extremidades do mar, até lá a tua presença, tu é grandão, Deus. Até para desviar da tua presença é difícil, porque a tua mão me sustenta. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. Aleluia! Deus é tão poderoso, Ele é tão poderoso, que nem desviar Ele vai deixar você. Ele vai te sustentar Esse Deus é tremendo! Esse Deus é tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Glória a Deus por isso. Queridos, talvez em uma outra oportunidade a gente conclui aqui, mas essa porção da palavra que Deus nos deu e que nós venhamos perseverar e prosseguir em conhecer o Senhor, que Deus nos ajude, que nós tenhamos vigor e intensidade em aprender mais de sua palavra. Porque esse Deus é grandão, irmão. Esse Deus é grandão. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Marlon pela exposição da palavra de Deus. Por que eu falo exposição? Porque ele expôs claramente a palavra. Entendemos ela claramente. Amém? Os internautas que estão nos vendo aí, né? Viu o irmão presbítero irmão Marlon ministrando a aula. Amém? Eu estava pensando aqui, Marlon, irmãos obreiros. Depois o irmão Ailton vai jogar lá no YouTube. Não, é verdade. Você já parou para pensar que no YouTube você encontra de tudo? Qualquer coisa que você jogar no YouTube você vai encontrar. Né? A gente vê um monte de heresias no YouTube, inclusive falando de Deus. Outro dia eu estava vendo os nossos vídeos no YouTube, tem os cultos nossos passados aí, culto de Santa Ceia, culto de domingo, que você pregou com bênção. Os cultos, que você quiser no YouTube lá, acessa lá, você vai ver os nossos cultos lá, mensagem, palavra. E aí tem um monte de coisa lá, né? Aí eu vi lá assim, ele chama a atenção do tema, né? Eu não lembro a palavra, mas ele falou assim, incrível, uma coisa assim de incrível, né? Incrível. Eu não sei se fala pastor, ele fala assim,
pastor diz que Deus não existe. Olha só, irmãos, as coisas que a gente encontra. Pastor diz que Deus não existe. Eu acho que é para chamar atenção, né? Aí a pessoa vai, opa, você pode, o que tem para falar, né? Mas é perigoso. Mas você veja, irmãos, quantas coisas você vê no YouTube, né? Que chama atenção e que pessoas que às vezes não estudam a palavra de Deus e pega esses estudos aí e começa até a acreditar, é realmente isso. E eu louvo a Deus, porque o estudo que nós tivemos aqui agora esclarece muito bem, né, sobre os atributos de Deus. Então os internautas aí podem realmente clicar lá na Vila Lucinda e ter um estudo sadio do que é os atributos de Deus. Amém? Para a glória do Senhor, né? E você que talvez queria pegar, talvez o irmão Marlon foi um pouco rápido por causa do horário, volta lá novamente, veja quantas vezes você quiser, estuda, pega os textos, né? Olha aí, ó, né? Se ficar dúvida, Marlon, você falou isso aqui, eu vi lá, né? Nos aborde aqui, e a gente pode também trazer mais luz sobre a questão, né? Interessante também que eu estava vendo, que a gente vai ouvindo e vai meditando, né? Os textos que o nosso irmão Marlon utilizou nessa noite para falar sobre isso, sobre esse assunto, vocês observaram que foram textos bem conhecidos, né? Salmo 139, 1 Reis, Hebreus, né? Deuteronômio, são textos bem conhecidos que a gente lê e às vezes a gente passa desapercebido, né? Ali está falando exatamente sobre o nosso Deus. Coisa linda, né? Deus abençoe o Marlon. Obrigado pela cooperação nessa noite. Deus abençoe os obreiros. Bom Venâncio, Deus abençoe, querido. Irmão Jurandir, Deus abençoe grandemente. Amém, os amados irmãos. E sempre que sentir de Deus, de cooperar conosco, as portas estão abertas. Amém? Vai ser bênção de Deus. Toda a igreja, Deus abençoe. Ficamos em pé, amados, vamos agradecer ao Senhor. Amém, pastor Aparecido, abençoando a igreja, orando, nos despedindo e impetrando a bênção apostólica. Deus abençoe nossos internautas que estão lá do outro lado. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Continue conosco, acessando os nossos cultos. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Esses pedidos aqui, irmãos, nós vamos orar por eles. Tem muitas famílias necessitadas aqui, parentes da misericórdia de Deus. Nós vamos continuar apresentando nas mãos do Senhor, para o Senhor dar vitória. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar, igreja. Senhor Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos primeiramente, Senhor, por esta oportunidade de nós aprender mais uma vez a Tua palavra. Continua estendendo as Tuas mãos, abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria, Senhor, para quando nós continuar na Tua presença, Senhor, aprendendo desse Evangelho Santo. Abençoa, toma nas Tuas mãos nesta noite, a cada pedido de oração que está, Senhor Jesus, aqui nas nossas mãos. Põe as Tuas mãos, quantas famílias, quantas necessidades, Senhor, adentra, visita cada lar, Senhor, aqueles que estão enfermos, põe as Tuas mãos, repreenda o seu espírito de enfermidade e dando a vitória em cada causa, em cada necessidade nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, ao retorno ao nosso lar, Senhor. Dá uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite de paz. Repreenda todo mal, toda barreira e fica conosco até o grande dia da Tua vinda. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja desde agora e para sempre na vida da igreja. Todos nós digamos amém. Vai em paz, em nome de Jesus.